Salve, salve, nação! Nação, eu quero fazer uma pergunta pra você. Esse jogo do Flamengo diante do Fluminense foi o melhor jogo do Flamengo com o comando do Sampaoli? Foi o melhor jogo do Flamengo com o Sampaoli? Então, galera, vambora pra mais um vídeo aí, né? Já vai deixando aquele seu like aí. Quero saber a tua opinião. Foi o melhor jogo? Ou tem jogos melhores aí, né? Então, óbvio que o resultado não foi o que a gente queria. O Flamengo jogou muito, criou várias chances, mas foi pouco efetivo nas finalizações, né? Só o Arrasca perdeu dois ali, né? 2 gols. Então, aquilo. Agora, pensando no próximo jogo, que é contra o Corinthians no Maracanã. E agora, via Brasileirão, e somar os 3 pontos, né? Duelo das 2 maiores torcidas do Brasil, né? Então, vamos embora para mais um vídeo aí. Vai deixando aquele seu like, a sua opinião também sobre o jogo diante do Fluminense. E é isso aí, tamo junto. E vamos embora pro vídeo. Deu certo nesse primeiro tempo. Teve faltas? Teve, porque quando você disputa e tem mais intensidade, e uma coisa que a gente cobrava do Flamengo, teve, no primeiro tempo principalmente, essa intensidade com a bola e sem a bola principalmente, para tentar tirar a bola do Fluminense. Aí às vezes você chega atrasado, tem uma falta. Eu não vi no primeiro tempo nada violento, foram faltas de jogo. Sim. Que acontece. Então, assim, nessa postura do Flamengo, ele foi melhor. Foi melhor, eu acho que assim, até encurralou e merecia um resultado melhor. Agora, por incrível que pareça, no segundo tempo, logo no início tem a expulsão, que a gente vai falar sobre ela, né, Dani? Sim. Parece que quando o Flamengo for com uma a mais, ele não rendeu o mesmo jogo que foi no primeiro tempo. Eu achei que o Flamengo foi melhor. O jogo do Flamengo fluiu melhor no primeiro tempo do que no segundo. Ele teve a bola no segundo. Ele jogou em cima do Fluminense, que teve que baixar as linhas. Aí o Diniz, né, estrategista, baixou as linhas, tirou o Pirani, coloca mais um jogador ali na defesa para fechar. Ele teve um problema também, o Diniz, que ele perde o craque do time ali, o Marcelo. Aí tem que improvisar o Guga na lateral esquerda. Então perdeu essa qualidade. Mas eu vi um time aplicado do Fluminense, um Ganso voltando para marcar lá atrás. O Cano sempre faz isso, né? Também ajudando, o Arias. E aí, assim, abriu mão um pouco do jogo dele ofensivo para segurar. E foi guerreiro, conseguiu. Mas muito pelo Flamengo não rendeu o mesmo jogo do primeiro tempo. Achei o Flamengo até mais lento. Não tinha espaço? Não tinha. Estava difícil de entrar? Estava. Mas essa posse de bola foi mais lenta do Flamengo. A troca de passe, a mudança de lado para pegar, para abrir um espaço, para ter uma surpresa, foi lenta. E aí o Flamengo quase não criou no segundo tempo. Eu tô lembrando daquela cabeçada do Ayrton Lucas. Defesa mesmo. Teve cruzamento, teve bola que passou, mas chances claras assim eu vi essa e muitos chutes de fora da área. Mas o Flamengo perdeu uma grande oportunidade para mim de ter uma vantagem para o segundo jogo. E o Fluminense, por isso que o torcedor vibrou, aplaudiu, reconheceu e parecia que o Fluminense ganhou o jogo. Sim. Porque a situação era mais complicada. Então o resultado acabou sendo muito bom pelas circunstâncias do jogo para o Fluminense. Isso é curioso, né? Porque todos nós aqui ontem demos o favoritismo ao Fluminense. O time está mais organizado, Sim. O momento era melhor. E a torcida do Fluminense é que sai comemorando um empate. Pela circunstância do jogo, obviamente. Mas se antes da bola rolar a gente perguntasse quem assinaria esse empate, seria o Flamengo. Então, eu não sei se eu concordo com o Zinho quando ele fala que o Flamengo perdeu a oportunidade de fazer o resultado. Ok, estava com um a mais, mas ainda tem o jogo de volta e o Flamengo segurou um empate sem o favoritismo. Ontem nós tivemos primeiro a estreia do Sampaoli como treinador do Flamengo, né? Botando um time para marcar, botando um time que já dando uma cara de time, né, para o Flamengo, encostando 4, 5. Teve um momento que eu vi no jogo 8 jogadores do Flamengo no campo ofensivo. Achei muito interessante isso. Achei a postura do Flamengo muito interessante. Mas foi aquele malvadão soft. Né? Como é que é? Malvadão soft. Domina o jogo, 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 domina o jogo. E chute no gol, não vi. E domina o jogo, 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 abafa, pega aqui, aborda ali, falta aqui, e outra falta ali, e domina o jogo, e domina o jogo, e domina o jogo, e chute no gol nenhum. E aí, vai contando, o goleiro, vamos falar a real, o goleiro do Fluminense pegou uma bola no primeiro tempo, que a cabeçada foi do Marcelo, que o debochado entra, o Marcelo salva, bota a bola, tenta tirar a bola, e o Fábio bota para escanteio. Tá lembrado desse lance, não? Sim. E no segundo tempo tem a cabeçada do Ayrton Lucas.
Ele fez uma defesa num chute do Fabrício Bruno, que primeiro o Fabrício fura, depois ele joga, ele tem que tirar por cima. Muito pouco. Muito pouco. Como que ele Tem fala? certeza Até ontem só tinha Como é que mudado ele o fala? idioma. Como é? Agora dominou o jogo. Não, como é que você fala? Faltou o quê? Contundência. Ah, Quem então. fala é o Sampaoli. Essa é a palavra. Contundência. Não, estou falando o seguinte, o simpático Sampaoli estreou ontem. Parabéns pela estreia. Finalmente estreou no Flamengo. Ele deu alguma nota para o time do Flamengo. A marcação na saída de bola. Gosto muito desse negócio. Não é só o Fluminense que pode fazer isso o tempo todo contra os adversários. Viu como é? E viu como é que é legal o time estar treinado? Porque esses caras do Fluminense, eles treinam também com os caras marcando pressão. E eles conseguiram suportar essa pressão. Tinha hora que eu, vendo o jogo, ficava angustiado. Quebra essa bola aí, tira daí, quebra a bola. Porque fica muito abafado, sabe? Você fica ali meio que angustiado vendo o jogo, sabendo que o time do Flamengo estava abafando. Então eu achei, o jogo foi dentro de um panorama normal. O jogo foi espetacular. O Flamengo apertou o Fluminense, criou opção, mas falhou na hora das conclusões. Né? Isso tem que ficar... Cadê o Pedro? Jesus! Cadê o cara que define o jogo? Sem esse cara não tem gol. Já repararam isso? O Gabigol jogou de tudo um pouco. Jogou de meia, de ponta esquerda, ponta direita, voltou, pegou a bola do volante, saiu pra cá, saiu pra lá. Mas qual é o valente do Flamengo que vai driblar pra frente? Pra quebrar a linha. Onde é que está esse valente do Flamengo? Para quebrar a linha. Como é que você quebra a linha? Driblando para frente. Para o lado. Corta aqui para o lado, bota ali. Corta para o lado, bota aqui. Corta aqui e cruzamento. Mas como é que você dribla para frente com 10 dentro da área? Você não tem 10 para te marcar, não. É 1 contra 1. Não, tinha hora que tinha. Peraí, minha senhora. Não tem 10 para marcar 1, não. Então sobra 9 para você dar o passe. Aqui é o seguinte, no 1 contra 1, tenta, seja ousado. Seja abusado, dribla uma, vai pra dentro. Cria uma opção, quebra uma linha de marcação. A intenção de colocar o Cebolinha, eu acho que foi para isso, né? Eu acho que eles já falaram, resumiram maravilhosamente o jogo, foi isso mesmo. Primeiro tempo melhor até do que do segundo, com um a menos. Mas foi um primeiro tempo que eu diria que o Flamengo foi à la Jorge Jesus. É tudo que o torcedor quer. Não sobe a expectativa, que senão o torcedor vai começar, mas é isso Mauro que ele quer ver. Teve algum jogo esse ano que o Flamengo fez isso aí, que o torcedor ficasse tão empolgado? Não teve. Agora, claro, precisava sair 2-0, pelo menos 1-0, para você falar ufa, né? Que o Jorge Jesus fazia tudo isso, mas também fazia gol. E nessa ontem faltou gol, mas foi... O Gabriel saiu muito da área, né? Muito, ele também, por isso que a gente fala, cadê o Pedro e tal, porque não adianta cruzar lá se o centroavante não tá lá dentro, né? Agora, assim, a gente não imaginava dizer assim, o Flamengo amassou o Fluminense, ninguém imaginava usar esse termo contra o Fluminense, e isso aconteceu sim. Fez 21 faltas. Eu li em algum lugar, não consegui confirmar aqui, que 19 delas foram no campo de ataque. Então foram faltas táticas. Não, por isso que o Zinho diz, não foi um jogo... 17 no campo de ataque. Que seja, mas de 21 17, que seja. Vamos fazer a média, 4. 18. E 18,4 é a média de faltas do Palmeiras, o time que mais faz faltas no Campeonato Brasileiro. É 18,4. O Bragantino agora está tentando alcançar. Então, você vê, 21 é um exagero? Não. Muitos times fazem isso no Brasileirão. É muito? É. Mas no caso, ainda mais você imaginar o Palmeiras lá... Ainda no mata-mata? Que tá jogando, que foi a falta. Eu acho que o Felipe ainda queria dar um tapa nas costas ali, que não conseguiu acertar. Ele chega rasgando. Eu acho que tinha que sair. Ok. O Léo Pereira lá no campeonato também merecia. Tá? Ok, então também merecia. Então o cara errou lá, mas para mim não errou agora em tirá-lo. Só que o Flamengo não ganhou o jogo. Então, quando o Zinho diz, perdeu a oportunidade, você falou, discorda. Tinha um a mais, porque né? o empate... Claro que antes ele assinaria um empate, porque o Fluminense era o favorito. Mas depois que você vê o primeiro tempo daquele, você fala, eu tinha que sair ganhando. Pra acreditar. Eu tinha que inverter essa vantagem, então. Eu ganhar de 2-0 para no próximo jogo eu ser o favorito com 2-0 de vantagem. E isso não aconteceu. Então, foi bom para o torcedor ver um novo Flamengo, um jeito que, como diz o Pascoal, estreou o técnico, é isso aí. Mas em termos de resultado, não valeu, né?
Sim, 0-0 no placar. Daqui a pouco a gente vai falar aqui das questões de arbitragem, vamos colocar as encenações ruins, E né? cenas do Oscar também, você vai Podiam falar? fazer uma peça juntos, o Gabriel e o Samuel. Até rima, mas nenhum dos dois ia merecer o Oscar, não, Pascoal. Daqui a pouco a gente fala disso. Agora, Pascoalzinho, o que aconteceu com o Sampaoli ontem? São Paulo estreou. Estreou. Então vamos ouvir o homem. Roda o Sampaoli aí pra gente, por favor. Yo valoro muito lo que pasó no jogo. Valoro o dominio, o protagonismo, jogar contra un time confiante como el Fluminense hoy y bueno, y ser Flamengo de verdad, o sea, Flamengo con autoridad aquí y imponerse no Maracaná, que bueno, que o meu trabalho, eu penso que hoje é um ponto de partida para o crecimiento de la mentalidad del jugador con este escudo y la obligación de hacer todos los juegos de la misma forma que hoy. O time protagonizó 90 minutos contra un rival un rival que venía muy bien. Incomoda la no posibilidad de que o time no gane con tanto dominio. Hay que trabajar mucho los tiempos ofensivos, hay que intentar tener más claridad en la definición. Tá aí, Ozinho, falando em mais clareza nas definições e em repetir a intensidade, né? A gente está vendo aí uma comparação com o Fluminense em relação aos outros jogos do Fluminense. Muita gente fala da nossa parte ofensiva, mas a gente treina muito essa marcação em linha baixa. E o Fluminense fez bem feito isso também. Achei que o Vidal entrou numa rotação diferente do que se pedia. O Matheus França sabia que ali era para pilhar, minutos finais, vamos para cima e tal. O Vidal parecia estar numa outra rotação. Um destaque também para o Ganso. Eu não sei se ele quis jogar para o Sampaoli, não na qualidade que ele vem jogando pra caramba, mas na dedicação. Pô, ele tava lá nos escanteios, cortando bola, pulando lá com a Arrascaeta. O Cano marcando também. Hein? O Cano marcando mas o Cano também. faz sempre isso. O que fez o Ganso O Cano já faz isso. O Arias faz isso, o Cano faz isso, o Arias volta, o Arias é o motorzinho. Muito bem, né? A gente criticou em algum momento o Diniz porque ele não sabe se defender. Ontem ele soube bem. Não. E dedicação, foi uma entrega. O torcedor do Fluminense saiu dizendo, aí, é nosso time de guerreiros. Mas ele não foi lá para ver isso. Ele foi ver um espetáculo, ele esperava ganhar e bem do Flamengo. E aí depois falou, pô, tá vendo? Na raça a gente segurou com 1 a menos e tal. O Zinho tem razão, chutou bastante, 18, 19 vezes, mas só 3 no gol. Acabou que o Fluminense chutou 5 no gol, dá 7. Mas enfim, para quem esperava o 3-3 que nem eu, tô frustrado. Pronto. Eu tinha colocado 2-2, também não deu. Acertamos pelo menos um empate, presidente. Fala, Pascoalzinho. Não, eu tinha colocado 2-1 no Fluminense. Eu cheguei mais próximo, eu botei 1-1. Modesto, tá vendo? Boa. Modesto. Aquele amigo do Zinho ainda não chegou, né? O Cezinho, ele não mandou mais mensagem hoje, eu não sei. Deve estar falando time de guerreiros, e tal. Ele veio aqui. Ele teve aí? Foi aí hoje? Puxa vida. Não, ele veio assistir o jogo comigo. Não consegui. Ele tocou aqui, eu tive que abrir, né? Mas saiu comemorando, Zinho, ele, o 0-0? Não, se o Fluminense ganhasse o jogo, eu ia tirar uma foto dele e ia mandar no nosso grupo, para vocês conhecerem. Ele tava com a camisa do Fluminense. Entendi. É danado, hein? Fala, então, Pascoal. eu acho que também o Fluminense, nesse empate, tem um lado positivo, uma vitória do Fluminense. Porque o Fluminense sabe atacar, mas defender é danado. Não. O Fluminense se defendeu muito bem, de maneira correta, né? Se posicionou e ainda depois, com as alterações, o que fez o treinador do Fluminense? Ele pega, tira aliás, o Pirani, eu acho que destoou, né? Sim. Né? Tanto que ele substitui o Pirani, né? O Fernando Diniz percebeu isso, tira e bota o zagueiro, botou o Manuel. E aí depois botou mais um zagueiro, David Braz. Quase que ele faz o gol naquela cabeçada lá, o Santos teve que tirar, no finalzinho do jogo. Então, se modelou também a partida. O Fluminense se modelou o jogo. E é impressionante, Pascoal, não sei se está assistindo ao jogo, independentemente, né?
esse jogo aí não tem torcida, eu quero ver o jogo. Rapaz, o Flamengo amassando, lá dentro da área. Aí você fala assim, qualquer time aqui, sobrar a bola, o zagueiro vai dar um bicão. Não dá. Os caras estão com 8 em cima e querem tocar ali atrás, no escanteio, no canto. Não foge aquele estilo, não é, Dani? E a matada do André? Foi bonito o jogo. O maior tumulto dentro da área, o André sai aqui jogando. Você fala, pô, chuta pro mato e tal. Não tem essa de chuta pro mato, não. Ele é muito veterano para ter 20 anos só. Ele é muito experiente para ter 20 anos. Sabe quem que eu acho que foi a pessoa que ficou mais insatisfeita com o empate? O Fernando Diniz. Porque tudo é naquele jeito. Tudo é pensado. Porque o jogador de futebol é diferente para raciocinar, para enxergar, a ampla visão, a velocidade do raciocínio. O jogo é muito rápido, os caras chegam muito forte, então ele tem que se salvar. Ele tem muita coisa para pensar. Então, como eu acho que não tem sem querer no futebol, isso aí, com todo respeito ao Daronco, E antes do lance acontecer, e ele acontece, porque diante daquilo que eu estava dizendo, onde estava o Ganso? Lá atrás, lá atrás para sair com a bola e tal. Tem que ver essa história, chama o VAR, não chama o VAR. Eu fico imaginando o Gabigol... O Daronco ia dar amarelo para o Felipe Melo, o VAR chama e recomenda o vermelho. Por que o VAR não chamou no lance do Gabriel, então, Mauro? É isso que a gente tem que questionar, se era para dar um vermelho ou não, é outro Achou que não era para vermelho. Exatamente, meu ponto. Porque ele não deu nem o amarelo. Porque ele deu o amarelo no Gabigol? Não. Se ele desse pelo menos um amarelo, porque ele não deve ter visto, deve ter achado que o Gabigol foi tentar pular o Ganso e não tinha onde pôr o pé, pôs ele em cima. Porque senão, se ele achasse que foi com toda essa intenção que o Pascoal está se referindo, ele dava um amarelo. Se ele dá o amarelo, o cara chama para ver, olha, vem dar uma olhada se não merece o vermelho. Mas mesmo se ele der o amarelo, se é para vermelho direto, o VAR pode chamar. O VAR não pode chamar se é segundo amarelo. Quando é vermelho direto, o VAR pode chamar. Exatamente. Por conta do lance do Felipe Melo. O do Felipe Melo foi falta para cartão. A intensidade, quem determina é o árbitro de campo. Se é para rachar, se é para quebrar, se é uma falta dura, se é falta para excluir. Eu acho que não é nem questão de intensidade. O Gabriel era o último homem e o campo estava aberto ali na frente dele. O árbitro tem que decidir tudo isso. O árbitro tem que decidir tudo isso. Né? Não, mas eu acho que foi pela intensidade, porque o Daronco antes, quando dá só amarelo e o Flamengo pede vermelho, ele faz com a mão assim, indicando que o Gabigol não estava indo no rumo do gol. Lateral. Este tapa do Gabigol não era na direção do gol. Óbvio que se ele passa, o segundo tapa... reto, né? O que vai pro lado é o Gabriel depois do empurrão do Felipe Melo. A bola reta e não a bola indo em direção ao Fábio. A bola não está em diagonal, está reta. E ele sinaliza isso com a mão e o Felipe vem e marca também, mostra. Pois é, a bola era nesse sentido, tipo assim, não era rumo ao gol. Mas óbvio que se ele passa ali, ele ia ajeitar com meio metro rumo ao gol e tal. Sim. Agora é isso. O Felipe Melo, alguém tudo tem é interpretativo. Dúvida em relação não chamou, não, dúvida nenhuma, acho que agiu corretamente. Eu tenho. E repito, o Léo Pereira não tem nada a ver com isso. Se erraram lá no lance dele. É onde o Felipe agora está justificando e o torcedor do Fluminense também está justificando. Zinho, quero te ouvir. Você até porque fala naquele dos lance do Léo Pereira, no campeonato, todos nós criticamos a arbitragem, que era lance para expulsão. Se errou num jogo, não justifica errar no outro, né? O Felipe Melo, o Diniz nem questionou na entrevista, Zinho. Mas eu quero te ouvir sobre os dois lances, sobre a expulsão do Felipe e sobre o Gabriel, que a gente já mostrou também. Assim, eu olhando assim, em câmera lenta, ele para a jogada, mas eu não vejo assim um pontapé. Eu não senti uma agressão, eu senti uma falta. Ele chega atrasado, tanto é que ele pisa no chão, né? Então, assim, não é um... O Léo Pereira, no primeiro jogo, ele dá um pontapé. Ele abre mão da disputa e chuta o Arias. Aí eu até, naquela análise minha, expulsaria o Léo Pereira. Esse do Felipe Melo, eu entendo que ele chega para a disputa, perde na velocidade, pisa no chão e pega o Gabigol. Faz a falta. Ele faz uma falta. Sim. O amarelo que o Daronco deu, eu acho que ficaria de bom tamanho, porque a bola não vai para a direção do gol, a direção da bola vai mais para a lateral. Essa análise que o Daronco fez no início. Aí o VAR vem, aí câmera lenta, aí tal, aí aquela coisa, aí já bota aqui, talvez ele também queria dar um tapa no Gabigol. Fica uma coisa muito mais agressiva. Eu, vendo o jogo,
na hora eu falei assim, cara, eu daria amarelo, porque ele não larga a bola para dar o chute. Ele erra a passada, ó, pisa no chão e pega o Gabigol. Assim, não acharia um exagero ficar o amarelo. Como o lance do Gabigol também, eu não vejo uma intensidade do Gabigol para pisar e machucar o Ganso. Né? Na disputa, enrola em bola. Assim, eu já passei por isso. Tem cara que chega, pisa, deixa mesmo para castigar. Ele pisa, a imagem é claríssima, mas não vejo uma intensidade de agressão. É na jogada, pisando. Eu daria um amarelo também, para os dois lances. Ó, só a informação da Renata Ruel, beijo pra Renata que tá assistindo a gente aqui, nossa comentarista de arbitragem. Ela tá me mandando o esclarecimento que tem a ver com o que eu tinha dito antes. Está na súmula. Ele é expulso por impedir uma oportunidade clara de gol. Não tem a ver necessariamente com a intensidade. O VAR recomendou a revisão, porque o Gabriel era o último homem e estava indo com a bola em direção ao gol, por isso a expulsão. Que não é o que o Daronco aponta quando dá o amarelo, né? Sim. Ele aponta que não está no rumo do gol. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Esse lance, pra mim, não sei pra você que tá assistindo, mas pra mim, esse lance do Felipe Melo, eu acho que foi correto a expulsão do jogador. Óbvio que o Gabigol... Gabigol não estava indo em direção na linha do gol. Só que pela minha análise, eu percebi que o Gabigol, quando ele deu um toque curto. E tem jogadores que dão um toque longo da bola, que a bola tá lá embaixo, tá muito distante do jogador. E no lance do Gabigol, o Gabigol dá um toque curto, só dá um toque só para avançar um pouco a bola. E caso ele tivesse passado do Felipe Melo, ele conseguiria ajeitar o corpo para ir em direção ao gol. Mas como como o Felipe Melo derrubou ele, eu acho que a expulsão foi certa. Do lance do Gabigol, minha opinião, caso o VAR chamasse o Gabigol, eu acho que o Gabigol merecia um vermelho ali. Óbvio. O Gabigol viu o Ganso, viu? Para mim, viu sim. Pisou por propósito? Não posso afirmar, mas acho que o Gabigol viu sim ele e acabou tendo aquele pisão. Ele pisou, botou a carga do corpo todo em cima do pé de apoio, onde estava em cima da perna do Ganso, e depois tirou por alguns segundos ali, né? Então acho que, caso o VAR tivesse chamado, acho que ele seria expulso. E não me surpreenderia se o Gabigol fosse expulso nesse lance, né? Eu acho que o Gabigol passou por pouco, né? Escapou por pouco de ser expulso. Óbvio que é a interpretação de cada árbitro. Para alguns árbitros vai ser expulso, para outros não. Óbvio que a gente não tem um parâmetro aqui de isso aqui tem que ser expulso, isso aqui não. Qual foi a intensidade do pisão, sei lá o que, né? Então aquilo, mas eu acho que o Gabigol escapou por pouco de ser expulso. Se o VAR chamasse, acho que o Gabigol seria expulso sim, né? E falando sobre o jogo, né? Antes de falar sobre o jogo, eu quero falar sobre um jogador que praticamente ninguém tá contestando. O Pulgar. O que o Pulgar tá fazendo no Flamengo, agora o Pulgar, ele tá demonstrando para que veio, né? Ficou muito tempo afastado no Flamengo por lesão e no banco também, porque não era a opção do Vitor Pereira. Junto com a lesão, né? Não era opção quando estava disponível e às vezes ficava indisponível por causa de lesão. Então o Pulgar veio e tá mostrando toda a sua qualidade, né? Ele deu uma enfiada de bola pro Gabigol, rasgando a zaga do Fluminense. Gabigol de canhota finalizou cruzado, bateu na trave no Arrascaeta. No rebote do Arrascaeta, ele conseguiu jogar pra fora. Arrascaeta, né? Teve o lançamento de jogada ensaiada. Se eu não me engano, quem fatiou foi o Gabigol, né? Fatiado do Gabigol, se eu não me engano. Lance do Léo Pereira, Arrascaeta sozinho, filho. Se ele mirasse o gol, era gol, na certa. Teve o lance do Gerson pra fora. Teve o lance do Ayrton Lucas também, que o goleiro defendeu. O lance do Matheus França, que o Fábio defendeu também. Teve o lance do Fabrício Bruno aí. Então aquilo, o Flamengo ele tirou bastante, vamos dizer assim, na faixa de 5, 6 oportunidades de gols ali, claras, vamos dizer. Mas não aproveitou, né? Óbvio que para o Fluminense, esse empate, pela circunstância do jogo, esse empate ficou de bom tamanho. Mas o Flamengo ficou com aquele gostinho de
quero mais, o Flamengo poderia mais, né? No segundo tempo, eu vi que o Flamengo ele ficou muito rodeando a bola ali na entrada da área do Fluminense, não chutava. Era o Everton Ribeiro, era o Wesley lá, era o Mateuzinho, era o Wesley, era o Everton Ribeiro, era o Vidal, era o Pulgar, era o Ayrton Lucas e ninguém chutava. De vez em quando o Gabigol saia da área para poder receber bola de fora da área e finalizar, né? Isso que eu acho que o Flamengo pecou muito, tirando o gol, principalmente no segundo tempo, era finalizar mais, né? E o Pedro fez muita falta no jogo, né? Principalmente no segundo tempo, que o Flamengo com a mais, o Fluminense abaixou as linhas e o Pedro lá era um cara de referência lá dentro da área para poder cruzar a bola da área, né? Então o Flamengo praticamente não cruzava a bola dentro da área, porque não tinha um finalizador nato ali como o Pedro. Gabigol não é característica dele de cabecear. Vidal também não. Gerson não. Cebolinha não. Então, era só o Pedro mesmo ali. Se tivesse o Bruno Henrique, possivelmente, mas o Bruno Henrique nem relacionado pra partida foi, né? Eu acho que agora já se foi já, agora pensando no próximo jogo que é contra o Corinthians e essa partida, essa atuação do Flamengo, né? A gente pode tirar como parâmetro para as próximas partidas. Então, essa partida do São Paulo contra o Fluminense, a gente tem que tirar parâmetro. Caso o Flamengo volte a jogar mal, que vai acontecer qualquer hora, o Flamengo, a gente tem que parar e pensar. O Flamengo tem que jogar daquele jeito que jogou contra o Fluminense. Então, para mim, essa partida diante do Fluminense tem que se tornar como parâmetro. Quero saber a tua opinião, o seu like também ajuda e tamo junto.